Hoje nós vamos falar sobre a vida financeira, revisão da vida financeira. Romanos 12, verso 2. Nós vamos ler apenas esse texto e depois lá mais à frente nós vamos voltar nele, porque Paulo está falando agora sobre a nova vida em Cristo. Gustavo, Paulo está mostrando que agora em Cristo nós temos uma nova vida. Nós fomos transformados pelo poder de Deus, nós tivemos uma experiência com Jesus e recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. E aí ele começa dizendo: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Aí o verso 2, ele vai dizer assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está nos dando uma orientação: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas se deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeira semana, crescemos falando sobre a nossa vida espiritual. Quando fazemos uma revisão de vida, nós usamos o texto de Gálatas 5:22, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando Paulo vai dizer: contra estas coisas não há lei, não há julgamento, não há condenação, para que nós pudéssemos então colocar a nossa vida à luz desse texto e fazer uma avaliação de como está a nossa jornada espiritual. Na semana passada, nós paramos para pensar sobre a revisão de vida, cultivando relacionamentos saudáveis. E aí nós falamos sobre o caminho da nossa vida relacional. Nós falamos sobre a necessidade de amor ao próximo. E aí nós aprendemos sobre isso, o amor ágape, o amor desinteressado, o amor sacrificial. Nós falamos sobre perdão e reconciliação. E foi muito interessante o ecoar disso durante esta semana, porque nós paramos para pensar, irmão Jetro, não apenas a necessidade de perdoar, mas a necessidade de se reconciliar. Muitas vezes já não é fácil, Suane, exercer o perdão, mas reconciliação é uma etapa ainda mais desafiadora. Muitas vezes nós até falamos: eu perdoo, e a gente deixa isso para lá. Mas Jesus, que é o nosso padrão, está nos ensinando a perdoar e a reconciliar-se, a recomeçar, a restabelecer os relacionamentos. E isso é um desafio para nós. Sabe por quê, Derlei? Porque isso custa o nosso orgulho. E tudo que custa o nosso orgulho é um desafio muito grande, porque mexe conosco. E aí, de fato, foi um bom teste para a nossa revisão de vida, acerca de cultivar relacionamentos saudáveis. E aí nós falamos sobre o amor ágape, sobre perdoar e reconciliar, e aí falamos sobre comunicação eficiente. Por quê? Porque a maioria dos nossos problemas são frutos de uma comunicação que não é eficaz. Aí a gente excede nas palavras, a gente excede na forma de conversar, e aí a gente tem problemas. E aí até ainda usei a expressão da Joyce Meyer: eu e a minha boca grande. Quantas vezes eu tenho problema por causa daquilo que eu falo? Se eu conseguisse falar menos, eu teria menos problemas. Na nossa revisão de vida hoje, disse para os irmãos que hoje nós trataríamos o quê? Vida financeira. Olha aí, esse tema, tem muitos irmãos que poderiam aqui, e até digo aos irmãos que aproveitem, nós temos a graça de Deus de ter aqui na igreja irmãos que podem nos ajudar muito nessa área, porque são irmãos que têm formação técnica, que têm nos abençoado sobremaneira. Mas hoje eu queria junto com você olhar um pouquinho à luz da palavra de Deus. Eu queria convidar você a gente mergulhar um pouquinho e entender princípios bíblicos sobre uma vida financeira, sobre aquilo que a Bíblia nos ensina sobre finanças.
E talvez esse seja um grande desafio para nós. E talvez o maior desafio acerca da vida financeira, ele tem relação com mordomia. O que é mordomia? É entender que tudo é de Deus, pertence a Deus e eu não tenho nada. E aqui talvez seja o nosso grande problema, é porque a gente acha que a gente tem alguma coisa, a gente acha que a gente é alguma coisa e que a gente pode alguma coisa. E aí é onde a gente começa a ter problemas. Porque na verdade Jesus foi claro ao dizer: sem mim nada podeis fazer. Quando a gente entende a doutrina da mordomia, fica muito fácil a gente compreender a vida espiritual, fica muito fácil nós entendermos que tudo é de Deus. E uma coisa importante: a forma como nós tratamos a nossa vida financeira mostra como nós nos relacionamos com Deus. Vou repetir isso. A maneira como nós tratamos a nossa vida financeira, ela vai nos mostrar como nós nos relacionamos com Deus. Eu já quero partir de um pressuposto, aqui bíblico, teológico, que nós não vamos tratar aqui de você dar uma oferta de fé, e Deus vai te dar 10 vezes mais. Os irmãos me conhecem já há muito tempo, e sabem que nós detestamos a teologia da prosperidade. Então, nós não vamos tratar dessa linha teológica acerca de finanças. O que nós vamos tratar juntos é a compreensão bíblica do que é e como devemos tratar a nossa vida financeira. O Senhor Jesus, conversando com seus discípulos, e é interessante isso, Lucas narra isso, Jesus estava falando com seus discípulos que eles deveriam ter muita tranquilidade no coração. E Jesus faz um contraponto entre as coisas deste mundo e o reino de Deus. E ele começa a dizer aos seus discípulos, lá em Lucas capítulo 12, depois você pode ler com muita calma esse texto. Jesus vira para eles e diz assim: olha, não fiquem preocupados quanto à sua vida. Não fiquem preocupados quanto ao que você vai comer. Não fique preocupado quanto ao que você vai vestir. Porque a vida, ela é muito mais do que o alimento, que o corpo, do que as roupas. E ele diz assim: observe os corvos, observe os passarinhos. Eles não semeiam, não colhem, eles não têm despensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Contudo, Deus sustenta os passarinhos. E aí é interessante que o Senhor Jesus vai falando com eles e diz assim: o que a sua preocupação pode aumentar no tempo da sua vida? Quanto você está preocupado, Rogério, vai poder aumentar na sua jornada de vida? Quanto a sua preocupação vai poder, Jader, aumentar? Pelo contrário, as nossas preocupações, elas só nos fazem mal. E aí Jesus vai dizer: observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam, e eu afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E aí Jesus vem ensinando, e aí quando ele chega no verso 31, ele diz assim: busquem em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E Jesus vem falando, e ele termina essa perícope, esse trecho, e no verso 34 ele diz assim: porque onde estiver o tesouro de vocês, ali estará o seu coração. A maneira como relacionamos com o nosso dinheiro, isso mostra como nós nos relacionamos com Deus. Porque aonde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. É interessante quando a gente parte desse pressuposto. O Novo Testamento, ele tem um pouquinho mais de 200 versículos que falam sobre fé, relacionado à fé. Por exemplo, sem fé é impossível agradar a Deus. A expressão fé, a palavra fé, aparece aproximadamente 215 vezes, um pouquinho mais de 200 vezes. A expressão salvação
ela aparece no Novo Testamento mais de 200 vezes também, um pouquinho mais. Agora é incrível como bens, riquezas, poder e dinheiro, quando a gente pega a relação desses três elementos, aparecem cerca de 2000 vezes no Novo Testamento. Vou repetir isso. Palavras relacionadas a dinheiro, bens, poder, riquezas, elas aparecem aproximadamente 2000 vezes no Novo Testamento. Por que será, hein? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus nos conhece, Ele sabe como Ele nos fez, e Ele sabe quanto nós somos desafiados a lidar com isso todos os dias. É tanto que quando você pega todo o Novo Testamento, o Novo Testamento vai tratar de assuntos muito interessantes. E aí, se você quiser gravar alguns textos, eu acho que valeria muito a pena, desses que nós vamos citar. Por exemplo, Mateus 6, de 19 a 21. Quando Jesus, no Sermão do Monte, Ele nos dá um ensino, por exemplo, que nós não devemos acumular tesouros na terra, mas que nós devemos tratar e trabalhar para acumular tesouros nos céus. E Ele nos adverte: os tesouros dessa terra, a riqueza, a ferrugem, tudo isso que é deste tempo consome. Ele nos mostra que nós, como discípulos dele, precisamos ter uma prioridade espiritual na nossa vida. Então Mateus 6 começa falando sobre isso. E mais, 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 10, destaca também algo interessante. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer assim: o amor ao dinheiro é a raiz de quê? De todas as coisas boas. Não é isso que Paulo fala a Timóteo? Todas as coisas boas são fruto de dinheiro. Nada, ele diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você quer ver uma família unida ficar destroçada? É quando ela tem que lidar com herança. Você quer ver uma família que é maravilhosa, os filhos são unidos, mas diz assim: o pai faleceu e ficou lá uma herança e agora tem que dividir. Meu irmão, aí muitas vezes nós notamos esse versículo na prática, aonde o dinheiro, aonde a riqueza, aquilo que sobra, e às vezes nem é muito, traz um mal terrível. Paulo também, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que quem não cuida dos seus é pior do que o infiel. Ou seja, quem não cuida e não sabe gerir bem a sua própria casa, não sabe gerir bem as suas finanças, e esse texto se aplica a isso também, nós temos uma atitude pior do que o homem infiel. O Novo Testamento também vai nos encorajar a generosidade. Paulo fala sobre a doação, sobre a oferta. Agora, Lucas vai dizer que nós devemos evitar a ganância. Quando Jesus vai dizer naquela parábola, capítulo 12 de Lucas, que a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem. As expressões de Jesus são extraordinárias, e é por isso que lá na frente a gente vai voltar no texto de Romanos 12, quando diz: não vos conformeis com este tempo. Por quê? Este tempo, as pessoas, este mundo mau, avaliam as pessoas não por o que elas são, mas pelo que elas têm. Amigo, experimenta sair da sua... Uma hora você está tocando com obra, sai da sua casa todo sujo da obra e vai até numa madeireira comprar alguma coisa para você ver. Como é que as pessoas te olham? Porque nós somos medidos nessa sociedade pela forma como andamos, como nos trajamos. Nós somos medidos não por quem somos, mas pelo estereótipo, porque esse mundo criou e caracterizou. E muitas vezes nós vamos sendo acostumados por tudo isso. Experimenta. Os irmãos sabem da minha paixão por capina, por esse tipo de coisa. E de vez em quando eu esqueço. E tem hora que eu estou lá em casa e eu preciso sair correndo, e eu venho aqui comprar alguma coisa. E aí quando eu lembro, eu estou aqui todo sujo. E eu só lembro quando eu vejo que as pessoas estão me olhando mais ou menos assim. Essa é a sociedade que nós vivemos. Chega mais ou menos assim, ainda que você está com dinheiro completo na conta para comprar um carro numa concessionária. Muitas vezes você não vai ser nem atendido.
Por quê? Porque as pessoas julgam você pela sua aparência. E Jesus vai dizer o quê? Não, a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem. E aí, Paulo vai nos ensinar, Jesus vai nos ensinar, o Novo Testamento vai nos ensinar, e Jesus nos ensina de tal forma sobre dinheiro, que ele fala até sobre imposto. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Precisamos pagar impostos, não podemos ser sonegadores. Até sobre isso o Novo Testamento vai nos ensinar. Mas hoje eu queria, junto com você, pegar pelo menos 3 verdades bíblicas, que são importantes de como nós tratamos a nossa vida financeira, e como nós poderemos ter uma vida financeira saudável. E aí eu queria pensar 3 princípios simples no Novo Testamento, e aí nós vamos encerrar lá com Romanos 12. O primeiro princípio que eu preciso lembrar a você, e eu preciso ser lembrado disso todos os dias, é que, e eu queria que você guardasse isso no seu coração de maneira muito forte, a primeira verdade: Deus é a fonte de todo o nosso recurso. E aí eu queria que você repetisse para você mesmo: tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Fala para você: tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Agora nós vamos fazer aquilo que a gente não gosta de fazer. Fala para o irmão que está do teu lado: tudo que você tem foi Deus que te deu. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Eu preciso te lembrar disso. A palavra de Deus precisa nos lembrar disso, porque facilmente, irmãos, nós nos esquecemos. Facilmente nós nos esquecemos. Rapaz, a coisa está uma luta danada, o problema está grande. Você vem para oração, você começa a buscar a Deus, e você começa a honrar o Senhor, e vai estudando. Jesus abençoa, você passa num concurso, entra num trabalho, a sua vida financeira muda. Aí parece que quando a coisa muda, a primeira coisa que a gente esquece é de quem? De Deus. Eu já vi isso 1, 2, 3, 4, 5 como pastor nesses 22 anos. O que muitas vezes eu tenho visto e criado em igreja, menino de igreja desde pequeno, a gente vem para a oração da madrugada, e a gente ora, e a gente clama, e a gente busca o Senhor, e parece que quando a coisa dá uma melhoradinha, a primeira coisa que nós esquecemos é que Deus é aquele que nos levou aonde Ele nos levou. É interessante que quando a gente abre Gênesis 1, a primeira expressão que nós vamos ter é que Deus criou os céus e a terra. Ou seja, de Gênesis 1 a Apocalipse 21, Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, para a glória dEle. Eu e você não temos capacidade de criar nada. Só que às vezes a gente esquece disso. A gente esquece desse princípio. Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Só que às vezes a gente acha, principalmente quando a gente dá uma melhoradinha, lá na minha terra a gente diz assim: está por cima da carne seca. É assim que fala lá na sua terra também? Deu uma melhoradinha. Aí deu uma melhoradinha. A gente esquece. A gente esquece que foi Deus que nos levou. A gente esquece que foi Deus que abriu aquela porta de trabalho. A gente esquece que foi Deus que abençoou aquele negócio que a gente não esperava. Foi Deus que abençoou a empresa. A gente esquece que foi Deus que nos levou para passar o concurso público. Eu sei que você ralou bastante para estudar, mas você só passou porque Deus quis. Eu louvo a Deus pelo seu esforço, mas seu esforço sem Deus a gente não ia a lugar nenhum. E às vezes a gente esquece disso, irmãos. A gente facilmente esquece. Essa foi a palavra do Senhor, porque desde o Antigo Testamento o Senhor fala ao seu povo: olha, quando vocês entrarem lá na terra que mana leite e mel, não esqueçam que fui eu que vos tirei da servidão do Egito. Parece que foi assim, entrou, fizeram o que logo em seguida? Esqueceram.
Nós, seres humanos, esquecemos. É por isso que essa semana as crianças vão levar para casa a caixinha de gratidão para a gente escrever. E na quinta-feira eu quero desafiar você a fazer um cartaz grande lá na sua casa. A questão é, a janta você faz do jeito que você quiser. Pode ser um cuscuz com ovo, ovo cozido, o que você puder fazer, é normal, não precisa pensar em coisa chique não. O que você precisa é parar com a sua família, se aquietar no dia da gratidão e escrever, prestar um culto com a sua família a Deus de gratidão. Mas a gente precisa anotar. Sabe por quê? Você lembra a bênção que Jesus te deu em janeiro desse ano? Você lembra que Ele te deu em fevereiro desse ano? Você lembra que Ele te deu em março? Você lembra que Ele te deu em abril? Você lembra que Ele te deu em junho? Você lembra que Ele te deu em maio? A minha de maio foi passar pela terceira Covid, está lá gravadinho. 3 Covid pode pedir o hino no culto de domingo à noite, meu irmão. Misericórdia, passar por mais um eu estou fora, pedindo a Jesus que me livre. Mas você lembra o que você passou? Você lembra o que Jesus fez na sua vida esse ano? Sabe por quê, irmãos? Nós facilmente esquecemos. Se brincar, a gente não lembra nem o que Ele fez hoje. Você quer ver um exemplo? Faz assim, ó. Respira bem fundo. Você já agradeceu por essa maravilha que é respirar? Você já agradeceu pela vida hoje? Você já agradeceu que hoje no almoço a gente comeu até mais do que devia? A gente escolheu o que ia comer. Olha, irmãos, que coisa. Essa semana, quando eu ouvi o pastor Elié, e ele falava sobre o desafio que a Venezuela está enfrentando, e o nosso congresso, a ênfase era evangelismo, discipulado, desenvolvimento da igreja, e a mensagem dele foi muito extraordinária, e de um dos momentos ele disse assim: como nós vamos falar para aquela igreja avançar, como nós vamos falar para aqueles irmãos alcançarem outras pessoas, quando eles não têm nem o que comer? E eu fiquei pensando, Deus, será se nós somos gratos por estarmos num país onde nós temos o que comer? Estava ouvindo outro dia irmão Jones, a gente conversava e ele me contava um pouco da sua história. E ele me contou que num determinado momento a escassez era tão grande e ele decidiu: eu vou para o Brasil para pelo menos conseguir comida. E ele trouxe a sua família e graças a Deus estão bem. E aí eu te pergunto, você consegue parar e enxergar que tudo que está nas suas mãos foi Deus que lhe deu? Eu poderia falar sobre uma dezena de versículos aqui, que Deus é o Criador, que Deus é soberano, mas eu preciso lembrar você, a primeira coisa, quando nós falamos de vida financeira saudável, é o princípio da mordomia. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é de Deus e pertence a Deus, e sem Ele eu não posso nada. Esse é o primeiro princípio. E qual seria a segunda verdade? A segunda verdade está lá em Lucas 16. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, a mamon. O segundo princípio da nossa vida financeira, que Jesus vai nos ensinar, é que nós precisamos escolher a quem nós vamos servir. Se nós vamos servir a Deus verdadeiramente, ou se nós vamos servir ao dinheiro. Esse texto destaca, Jesus está sendo claro, que existe uma incompatibilidade entre servir a Deus e servir ao dinheiro. O que é prioridade na nossa vida? A nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus, ou as coisas materiais? É impossível servir um e agradar o outro. Quando eu sirvo a um, eu desagrado o outro. E aí a pergunta é: a quem eu estou servindo? Servir ao dinheiro, irmãos, muitas vezes tem nos levado a priorizar os nossos interesses materiais acima da nossa vida com Deus. Muitas vezes nós priorizamos tanto, e não estou dizendo que nós não devemos lutar, não estou dizendo que a gente não deva trabalhar, não é isso. Eu estou dizendo é o que é prioridade na minha vida. Você quer ver algumas coisas que são clássicas na vida, ou na nossa vida, quando a gente está trocando de rei?
O que é trocar de rei? É colocar o dinheiro como senhor. Se ele é senhor, eu estou trocando de rei. Eu estou trocando o rei dos reis pelo dinheiro. Você quer ver a primeira característica de quando nós estamos trocando o rei dos reis pelo dinheiro, o rei Mamon? Sabe qual é? É o coração ansioso quanto a dinheiro. A primeira característica que nós estamos deixando de ter Jesus como rei da nossa vida, e o dinheiro está se tornando o Senhor, é o medo de perder aquilo que tem, ou o medo de faltar, é o medo de ganhar o que não precisa, é a insegurança exagerada quanto a finanças. Quando o nosso coração está extremamente ansioso acerca de dinheiro, que não vai dar, e aí a gente usa até a expressão, está sobrando mês, está sobrando mês, está sobrando mês. O nosso coração está sendo tomado por ansiedade. Por quê? Porque nós estamos esquecendo do que ele disse. Se ele cuida até do corvo, se ele cuida dos passarinhos, se ele cuida de toda a sua criação, você acha que ele não vai cuidar de mim, de você? Mas o grande problema é que nós o deixamos como rei, e o que passou a ser rei foi o quê? Os nossos recursos. O que passou a reinar foi a força do nosso braço. Aí eu acho que se eu não trabalhar mais, eu acho que se eu não ganhar mais, eu não vou vencer, eu não vou sair do outro lado. Talvez a grande questão não é quanto você ganha, a grande questão é quanto você gasta e quem reina sobre a sua vida. A primeira característica de que o dinheiro está de fato sendo o Senhor da minha vida e eu estou servindo a Ele, sabe qual é? É um coração ansioso quanto a dinheiro. Segundo, má administração. E aí nós de fato estamos sendo tomados. E aí a gente chega e diz assim, meu Deus, eu não sei para onde o dinheiro vai. Se você não sabe para onde o seu dinheiro vai, você não está gerindo de maneira correta o que Deus está te dando. Você não precisa ter um gestor financeiro lá, contratar um programa, pega uma caderneta e um papel de pão, uma caneta Bic, essa azulzona. Se você não quiser, a gente lhe presenteia com uma, aqui da igreja ainda, e começa a anotar. Aí eu te faço uma perguntinha, você consegue saber aonde você gastou todo o seu recurso? Você consegue listar pelo menos aonde você gastou tudo que Deus colocou nas suas mãos? Você não consegue viver com aquilo que ganha, sabe por quê? Porque você não sabe nem para onde está indo, porque o que está te governando agora é o dinheiro. E aí você precisa definir quem te governa, é o Senhor ou o dinheiro? E aí, consequência disso, vai vir a falta de provisão financeira. Vai sobrar mês, vai faltar dinheiro. Nunca tenho dinheiro para nada. Por quê? Porque eu fui dominado por esse tempo. Eu fui dominado pelas compras impulsivas. A incapacidade de resistir o desejo de comprar. Por isso que eu disse, vida financeira tem relação com vida espiritual. Se me falta domínio próprio, eu quero comprar tudo. Se eu não tenho domínio próprio, aí eu acho que limite do cartão faz parte dos meus proventos, faz parte do meu salário. Não! Limite do cartão é o engodo do cão para arrebentar a nossa vida. E a gente vai entrando nisso. E aí, como é fácil a gente, no impulso, porque muitas vezes compra impulso. Quem é aí treinado para vender, a gente sabe disso, que foi treinado para isso. E aí é por isso que você entra no mercado. Eu entrei no marketing do varejo muito cedo, quando estava sendo implementado pela Associação Brasileira Mercadista. Nessa época eu trabalhava na rede do Pão de Açúcar, e a gente fez vários cursos, porque era o seguinte, se você assim é mais ou menos da minha idade, você sabe que antigamente açougue no mercado só tinha carne, não é verdade? Você ia na área do mercado, só tinha, por exemplo, massas, só tinha macarrão. E às vezes era quase que uma marca só.
Se você ia no açougue, só tinha coisas, carne, frios. Aí de repente você chega no açougue. Quando você chega, aparece mais algumas coisas. Aparece carvão, espeto, Coca-Cola gelada. Você sabe o que é isso? Isso é marketing do varejo. Isso é combinação de produtos. É por isso que quando você vai comprar macarrão, lá no mesmo corredor tem extrato de tomate, queijo ralado e tempero próprio. Você nunca pega uma coisa só. A gente passou anos estudando isso, quem é lá das antigas, lá de marketing do varejo. Para quê? Isso era para justamente fazer você e eu comprarmos por impulso. Quando falta domínio próprio, o que a gente faz? Pá! Ah, eu nem podia fazer um churrasquinho essa semana, mas tem um tal do eu mereço. Eu mereço, né? Mas isso não acontece com os irmãos, não. A gente diz assim, eu mereço, é só essa vez, eu mereço. E o rotativo, o rotativo está arrancando o nosso lombo. E eu estou no quê? Eu mereço. O que está nos faltando? Domínio próprio. Eu não estou dizendo a necessidade, um medicamento, aquilo que muitas vezes aparece, daqui a pouco a gente vai ver até como se preparar para isso, que nós vamos enfrentar, as coisas que chegam na nossa vida, que tem hora que a gente tem que passar e usar até o recurso que a gente não tem. Mas a grande questão é que muitas vezes a gente não tem e a gente continua o quê? Comprando. Por quê? Eu já associei ao meu recurso duas coisas: o crédito do cartão e o cheque especial. E isso está me escravizando. E as operadoras cada dia, só te mandando valorzinho, seja bem-vindo, cliente feliz, que maravilha, usa seu cartão, desbloqueia ele. Ela não te apresenta o lado ruim, ela não te apresenta os milhares de porcentos, isso ela não apresenta. Mas o que está acontecendo? As características de alguém que serve os dois senhores, servindo ao dinheiro, avareza, compras impulsivas. Aí a primeira coisa que a gente faz, a gente deixa de servir ao Senhor com os nossos recursos. Aí eu deixo de dar o dízimo, a oferta. Por quê? Porque eu extrapolei todas as coisas, eu achava que tudo era meu, que nada era do Senhor. E mais, vem a cobiça é terrível. Seu celular está bom, mas você viu que alguém comprou o iPhone 25S não sei o que, XYZ. Aí você diz, agora eu preciso de um iPhone S XYZ. Quanto é ele? 35 mil reais. Mas bom mesmo é só esse. Por quê? Porque ele tira foto bem. Desculpe, você é fotógrafo? Você precisa realmente desse equipamento nas suas mãos? Ou o celular que você tem hoje nas suas mãos lhe atende? Irmão, sinceramente, eu estou com saudade daquela época que telefone só falava. Tem mais alguém aqui igual eu, que telefone só falava? E bom mesmo era aquele que a gente ainda rodava no dedo assim, aquilo era uma maravilha, que você ia lá, atendia e saía de perto dele, ele não andava com você. Época boa. A gente era feliz e não sabia. Porque agora a gente está ligado de tantas formas, só não se relaciona mais, não conversa mais. Mas o que isso está fazendo com a gente? Essa cobiça, eu quero ter. Porque eu vi alguém, a televisão vem o tempo inteiro, seja feliz, você pode. Aí essa questão toda em que o homem é o centro, e aí o que ocorre? Fruto disso vem o descontentamento, a murmuração. E aí você começa a reclamar que o dinheiro não dá, vive reclamando. Aí você começa a culpar Deus, aí você começa a culpar o emprego. E domingo que vem eu vou falar de emprego. Tem muita gente que está aí reclamando do seu emprego. Devia ser grato, porque você não sabe o que é a fila do desemprego. Mas qual é o problema do nosso contentamento? Gastamos mais do que a gente podia, aí agora não vai dar, então eu fico descontente, aí eu começo a reclamar: Deus, eu preciso de recurso. E Deus vira para a gente e diz assim: você precisa aprender a administrar, meu filho.
você precisa aprender a gastar menos, você precisa ser contente com o que você está. E aí, fruto disso, a gente fica o quê? Endividado. Provérbios vai dizer que o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Olha o que Salomão diz: o rico domina o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem? Gente, nós somos escravos, nem vou dizer de uma série de instituições financeiras. Nós nos tornamos escravos, não dormimos, entra o mês, já estamos desesperados, e aí tudo isso passa a ser uma ênfase gigantesca em recursos. Primeira verdade: Deus é a fonte de todas as coisas. Segunda verdade: a quem a gente serve? Nós estamos servindo a Jesus ou a gente está servindo o dinheiro? Se algumas dessas características aqui dominam a nossa vida, eu preciso lhe dizer, como seu pastor, você está sendo dominado pelo dinheiro. O dinheiro lhe domina. O dinheiro está dominando a sua vida. Mas eu preciso terminar hoje lhe dizendo sobre a terceira e última verdade: esta situação pode ser mudada. E é por isso que eu lhe falei de Romanos 12. Porque Paulo, quando fala sobre a nova criatura, ele vai dizer o quê? Não vos conformeis com este mundo, ou com este século. Mundo aqui não é cosmos. Mundo aqui é sistema. Mundo aqui é forma de ser, maneira de agir. Paulo está dizendo o seguinte: vós que agora são discípulos de Jesus, vocês não podem andar segundo o padrão deste mundo, mas vocês terão a renovação de mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo está dizendo que a nossa libertação será fruto de uma transformação de mente. Quando a mente é mudada, por isso Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertação, pode botar a mão na cabeça, pode ir para o encontro final de semana, pode fazer o que for, se não for liberto na mente, não vai ser transformado. A Bíblia está dizendo: libertação é a transformação das mentiras do diabo pelas verdades de Deus. É por isso que o diabo não quer que você leia a Bíblia. É por isso que o diabo não quer que você venha à escola bíblica. É por isso que Satanás não quer que você compreenda a verdade de Deus. Porque dia que a gente entende a verdade, nós somos livres. Libertação, pode botar a mão e falar: sai, sai. Vai sair não, irmão. Vai sair na hora que você entender o que é vontade de Deus e largar o pecado e buscar servir a Deus. Aí é mudança de mente, é metanoia. É isso que muda. E às vezes assim: rapaz, eu vou lá na oração, vou toda semana, volto, oro, já até me ungiro com óleo, o negócio não muda. Sabe por quê? Porque sua mente não muda. Quando sua vida financeira vai mudar? Quando você botar a mão, você, meu casamento vai mudar. Sai! Vai mudar quando as nossas atitudes mudarem, quando a mente mudar. Porque se eu orar por uma libertação financeira e eu ganho 8 e continuo gastando 15, meu irmão, não vai mudar. Mudança de mente. Mudança de mente. Sabe por quê? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da vossa mente. O que é o padrão do mundo hoje? Primeiro padrão: consumismo desenfreado. Nós entramos num consumismo, irmãos, terrível. Terrível. Graças a Deus nós não precisamos passar talvez o que os nossos pais e os nossos avós passaram. Mas como nós chegamos numa geração onde as condições foram melhores, nós debandamos para o outro lado. Talvez nós não sabemos o que era a escassez, principalmente os nossos filhos. Nossos filhos não souberam o que é a escassez. Aí o que fizeram deles? Achar que podem consumir tudo a todo tempo e a toda hora.
que é o padrão desse mundo? Consuma, 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 consuma. E mais, deva, 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 deva. E você ainda tem boas desculpas. Eu mereço. E se eu morrer amanhã? Deus abençoe que tudo tenha seguro, senão ainda vai ficar para um monte de gente pagar ainda. Deva, 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 deva. O mundo está dizendo deva, deva. Você tem que dever. Você tem que se comprometer financeiramente. Endividamento excessivo. Fruto de quê? De uma cultura de consumo. E mais, eu preciso parecer para o outro que eu tenho alguma coisa. Então eu nem preciso não, mas eu vou comprar só para mostrar que eu tenho. Aí eu tiro uma foto, uso uma vez e descarto, porque a gente vive o padrão do mundo. O padrão do mundo o quê? É a cultura do descarte. Esse é o padrão. É por isso que a gente não faz mais nada de madeira, por exemplo, porque tudo é descartável agora. Infelizmente os móveis desse tempo é uma dura constatação, e a nossa oração como cristãos é para que isso não ocorra, mas os grandes móveis desse tempo é mais ou menos o tempo de duração do casamento. É triste isso. Parece que já foi feito tudo assim, arquitetado pelo mal, para que tudo seja descartável. Olha que interessante isso. A sua felicidade, olha o que o mundo diz, depende do que você tem. Se eu tenho, e aí os nossos filhos muitas vezes assim, pai, mas todo mundo tem. Ainda bem que nós já aprendemos com a nossa mãe, né? Mas você não é todo mundo. E aí eles ficam nervosos, ficam chateados. E fruto disso falta prioridade em investir e colocar recursos na obra de Deus e para abençoar pessoas. E aí muitas vezes eu quero terminar por aqui. A nossa relação com Deus ainda é uma relação de finanças equivocadas. Porque se a gente quer ter uma vida com Deus, se a gente quer ter finanças equilibradas, a primeira coisa que a gente precisa aprender é entregar tudo que a gente tem a Deus e devolver tudo a Ele. Honre ao Senhor com seus dízimos, com suas ofertas. Mas em primeiro lugar, não devolva o seu dízimo e a sua oferta por medo. Guarda isso no seu coração. Se você é daqueles que ouviu desde criança assim, entregou o dízimo? Não, se não entregou na igreja, vai entregar na farmácia. Já ouviu isso? Tem uma galera que é assim. E tem pastor que prega isso. Misericórdia, está repreendido. Isso em nome de Jesus. Você não tem que devolver aquilo que Deus te deu. Porque primeiro, tudo pertence a Deus. A gente não tem nada. A gente devolve a Deus não é por medo. Deus não é esse Deus não, irmãos. Se você não devolver, vai devolver na farmácia. Parece que a gente vê assim, né? Aquela coisa opressora. Cardiomotivograma. Bill Hybels tem um trabalho sobre isso lindo. Muitas vezes nós queremos devolver a Deus por medo. Deus não quer nada pelo seu medo. Muitas vezes nós queremos devolver a Deus, a segunda motivação da devolução é obediência, é o segundo nível de devolução. Já que Malaquias 3,15 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, por obediência eu devolvo. Mas se não tivesse escrito ali, eu não devolveria. Essa obediência muitas vezes se torna muito parecida com o medo. A terceira coisa que nos motiva a ofertar no reino de Deus é gratidão. Deus me abençoou tanto que eu quero devolver ao Senhor. Terceiro nível de motivação. Mas o quarto nível de motivação, eu sempre digo que ele é o mais extraordinário de todos. Sabe por que eu devolvo? Porque Deus tem sido tão bom. Deus é tão maravilhoso. Eu não tinha nada e Ele já me deu tudo. Agora eu quero que o reino dEle avance com o que Ele colocou nas minhas mãos. Olha que nível de compreensão. Eu quero que a obra missionária avance. Eu quero que pessoas sejam abençoadas como eu fui. Não é por medo não. E outra, eu vou dar 5 para ter 50. Não, querido, você só dá 5 porque você já teve 50. A ordem é inversa. Você não dá 10 para ter 100. Você só dá 10 porque você já teve 100. Tira isso do seu coração. Agora, viva com honestidade. Você quer ter uma vida financeira saudável? Pratique a honestidade, seja honesto.
Provérbios vai dizer: melhor é pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. É melhor pouco com Deus, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, do que muito de maneira injusta. Seja justo. Agora, busca um padrão de vida equilibrado. Viva de acordo com o que Deus te deu, contente. Olha o que Salomão diz, Provérbios 37, 9. 2 coisas eu te peço, ó Deus: não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Agora olha o que ele diz: não me dê a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando farto, eu te negue e diga quem é o Senhor, e que empobrecido eu venha furtar e profane teu nome. Eu não quero demais para abandonar a Deus, e eu não quero pouco para ficar fazendo coisa errada para ter mais. Deus, me dá o suficiente. Isso é entender assim: Deus, eu preciso daquilo que é necessário. Talvez eu não tenha tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Isso se chama contentamento. E aí eu quero fazer um desafio de fazer um diagnóstico essa semana, e ver se o seu orçamento simples. Você já fez um orçamento familiar? Vamos pensar aqui na casa de R$1.000 para ficar fácil a conta. Se você tem R$1.000, guarde uma coisa: você não tem 1.000, você tem 900, porque você vai honrar o Senhor com parte daquilo que você ganha. E você ainda vai continuar com 100%. Sabe por quê? Porque eu e você não tínhamos nada. O maior erro nosso é achar assim: estou devolvendo 10% para o Senhor e vou ficar com 90%. Não, vou continuar com 100%, porque eu não tinha era nada. Então tudo que eu tenho já é tudo, é 100%. Então eu fico com 90%. Desses 90%, pense fazer isso em 3 fatias. 70% delas os seus gastos fixos. Então você tem que ajustar aí pelo menos 70% dentro dos seus gastos fixos. Ah, pastor, aqui estamos gastando luz demais. Aí é todo pai: apaga a luz, menino. Diminui o banho, menino. Aí é luz e água. Eis que tu está rindo, né? Nós temos que diminuir o custo da nossa vida. Talvez não chega nos 70%, porque tem lanche fora toda semana. Então não vai dar para lanchar fora toda semana. Vê lá, 1.000. Então ficou 900, 70% de 900 é gasto fixo, isso não tem jeito. 20% a mais para dar esses 90 é a sua capacidade, ou 10% a mais é a sua capacidade de endividamento extra. E 10% você tem que guardar, irmão, no mínimo. Bom mesmo era guardar os 20, certo, doutor Dalmo? No mínimo. E principalmente você, meu irmão, que é solteiro. Você que não tem, desculpe a expressão, um gato para dar água. Guarda, 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 guarda. O povo diz que mineiro é murrinha. Não é não, irmãos, nós aprendemos foi a ser econômicos. Se tem uma frase que nunca vai sair do meu coração, é que eu ouvi desde pequeno. A Ana Vitória já está repetindo, que eu falo para ela todo dia: quem não guarda o que tem, vai ficar sem. Quem não guarda o que tem, fica sem. Aí você gasta tudo. Na hora que precisa, não tem. Comeu o biscoito todo, na hora que quer comer, não tem. Comeu o cuscuz inteiro, na hora que quer comer, não tem. O princípio é simples, tem que guardar. O princípio de poupar. Aí você junta, compra à vista e ainda ganha desconto. Olha que coisa boa. Viu um planejamento financeirozinho simples e rápido? E a gente termina: exerça a sua generosidade. Provérbios 11, 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentando as suas riquezas. Outros a retêm o que deveria dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Guarda isso. Irmãos, se tem uma coisa que eu aprendi desde cedo: meus pais não eram crentes. Meus pais se converteram, eu já era menino grande. Mas eu trabalho desde os 9 anos de idade, se converti aos 13.
Mas uma coisa eu aprendi: invista na obra de Deus, invista na obra missionária, abençoe pessoas, use aquilo que Deus te deu para abençoar outros. Não faça isso para ter, faça isso por amor, e você vai ver esse texto se cumprir na sua vida. Paulo diz: dê semente ao que semeia, oferta com alegria. Agora, guarda isso no seu coração. Quer ter uma vida financeira saudável? O problema não é quanto você ganha, o problema é quanto você gasta. Gasta menos, sai do padrão do mundo. Vamos ficar de pé para a gente encerrar orando hoje. Eu não vou ungir a sua carteira, não vou fazer isso. Os irmãos me conhecem, eu não sou dessa linha. Eu não vou falar para você fazer um voto com Deus, vou nada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora hoje eu vou te dizer assim: Jesus, me ensina a administrar o que eu tenho. Hoje eu vou te fazer um desafio. Diga para Jesus: Jesus, me ensina a administrar o que eu tenho. Ah, eu tenho dificuldade. O Dalmo, o Márcio, está tudo aqui, pode te ajudar. Tudo gestores de finanças. Gente que faz isso assim com o pé nas costas. Gente que vai te ajudar a montar um plano financeiro com alegria. Agora, o plano financeiro é simples demais, gente. Não tem assim, matemática. Mão Benhu pode nos dar aula como professor de matemática, é simples demais. Se eu tenho 10, se eu gastei 12, vou chorar, vou espernear, não vai fechar essa conta não. Não tem jeito. O ideal era gastar só 5, guardar 4 e devolver 10%. Guarda isso, gasta menos, gasta menos, gasta menos. Aquele roxinho lá que está na sua carteira, ou cinza, e agora tem um tal do Infinity. Esse Infinity que está enfinando muita gente aí, o Infinity, aí o cara pega um negócio, Infinity, tira uma onda danada. O que é teu? Nada, só o poder da dívida e o rotativo de 14%, e você mergulhando nele, e você mergulhado nele, e você mergulhado nele. E mergulhado para quê? Ah, foi uma urgência? Talvez não, foi uma roupa nova. Foi uma urgência? Não, um passeio novo. Foi uma urgência? Não, um churrasquinho de final de semana. Eu mereço. Fica tranquilo que vai chegar a hora de você desfrutar de tudo que você está plantando. Mas para desfrutar a gente precisa plantar e não comer as sementes. Muitas vezes nós comemos as sementes, e é por isso que a gente não colhe nada. Não coma as sementes, plante as sementes. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não vou te chamar aqui à frente. Eu só queria que hoje, sinceramente, você falasse com Deus: Deus, me ajuda a ter domínio próprio, me ajuda a gastar menos, me ajuda a administrar os meus bens para a tua glória. Eu não tenho nada, tudo é teu. Eu não tenho nada, tudo é teu. Você que está em casa agora, eu quero te convidar, fala com Deus agora. Eu não tenho nada, tudo é teu. Eu não tenho nada.